vamos para mais uma aula hoje, e essa aula é a de número 80, e a gente está encerrando nesse momento essas, digamos, essas gravações, né? A gente já tem uma linha de tempo bem grande já de trabalhos. Hoje eu vou encerrar com mais uma artista que eu trago, uma artista contemporânea, uma artista brasileira. E nessa escolha que eu fiz sobre a gente falar um pouquinho dos artistas contemporâneos e brasileiros, eu tentei selecionar um pouquinho um trabalho de cada movimento. A gente falou do Vic Muniz, que trabalhou com o lixo, a gente falou do fotógrafo Sebastião Salgado, falamos do grafite dos Gêmeos. E hoje eu vou falar um pouquinho de uma outra artista brasileira que trabalha também com pintura no contemporâneo. Mas ela também trabalha com colagens, né? Ela trabalha com outros materiais. Essa artista se chama Beatriz Milhazes. A Beatriz Milhazes, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1961, é uma artista plástica, né? E a trajetória dela começou em 1980. Então ela vem das escolas das artes visuais do Parque Lage, uma escola lindíssima que eu já tive a oportunidade de conhecer. E a sua obra artística é focada principalmente na pintura, mas ela desenvolve, como eu havia falado antes, trabalho de colagem, ela também faz gravuras. E ela também tem projetos, né, espaços onde que tem, nesses espaços, ela mescla as suas artes, né? Então ela tem procedimentos muito da pop art, com referência ao artesanato brasileiro e também do universo feminino. Então a Beatriz, ela trabalha com bastante cores. Eu vou falar da obra dela, tentando fazer uma síntese, se é que dá para eu falar sobre o trabalho dela. Mas ela tem trabalhos muito coloridos, onde que tem trabalho de circunferências, de detalhes assim, onde que ela trabalha como se fosse uma espécie de algumas mandalas sobrepostas, enfim, sobre florais. É um trabalho muito interessante o da Beatriz, onde que é um trabalho que ela traz com muita cor, uma composição muito colorida. E eu trago também a Beatriz para a gente ver que também na arte contemporânea atual está acontecendo pintura, né? Ela está acontecendo a escultura, a fotografia, a gente está vendo o grafite, né? A obra de arte mais digital. A gente está vendo acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a pintura continua, e eu estou falando aqui das artes visuais, né? Porque se a gente for falar de outras linguagens, a gente vai estar vendo também no cenário das artes a música, o teatro, a dança, tudo isso acontecendo. Mas no cenário onde que a gente tem nossos estudos mais propriamente dito nas artes visuais, o que também está acontecendo nas artes visuais essas linguagens, onde que as linguagens vão acontecer na fotografia, a gente tem muitas coisas acontecendo e que são artes, né? Que é a arte contemporânea. Então, na pintura, Beatriz é um dos grandes nomes, Beatriz Milhazes é um dos grandes nomes brasileiros enquanto artista. Vale a pena a gente conhecer um pouquinho o trabalho dela. E a gente pode sim, enquanto artista, a gente pode estar se usando da pintura, da colagem, da escultura. Geralmente o artista, ele anda, né? Ele gosta dessas possibilidades, né? Ele tem talvez facilidade de trabalhar escultura, pintura, colagem, né? Toda essa coisa
minuciosa, né? Essas questões assim. Então a gente pode e deve usar todas essas possibilidades para a gente produzir as nossas obras de arte, ou então a gente pode usar desse material, né, para a gente estar fazendo o nosso trabalho enquanto artista. Então hoje eu falo um pouquinho aqui da Beatriz Milhazes. A gente tá meio que, entre aspas, encerrando nossas aulas até aqui, e a gente está falando então de arte contemporânea, desse movimento. Eu trago toda uma linha de tempo, desde lá das pinturas das cavernas, esses movimentos, como foram acontecendo, de uma forma, claro, que sempre simples, né, na fala, para que todos a gente entenda, para que não fique pesado, né, para que não fique muito teórica. Então a gente traz um pouquinho, fazendo uma síntese, porque eu acho extremamente importante que a gente entenda os movimentos, a gente entenda o que é a parte teórica, porque a gente precisa também estudar arte. A arte não é só o fazer artístico, mas ela também ela é carregada de história, ela é carregada de conhecimento, e a gente tem que entender os porquês, né? O porquê que naquele momento se fazia daquela forma, seja pelo cenário da história, do material que se tinha disponível. Então a gente tem que entender ao longo do tempo por que ela foi dessa forma. E eu acho bem bacana a gente sempre fazer essa aula teórica, para que a gente tenha essa compreensão de entender o que aconteceu, por quê, e aí a gente trazer para o nosso momento da gente, o nosso fazer artístico também fazer, né? O fazer da nossa forma, tá? E se faziam daquela forma, hoje como que a gente poderia fazer? Então, por isso que ao longo desse período eu trouxe sempre essa síntese, né, dessa abordagem teórica, porque eu acredito muito que a gente precisa andar, né? Como diz Ana May Barbosa, são pilares, né? A gente precisa na arte educação, a gente precisa trabalhar com os pilares de conhecimento, do fazer artístico, e sempre a gente trabalhar na perspectiva de fazer também a nossa leitura de imagem e, claro, se tiver a oportunidade de fazer a nossa releitura. Então, fico aqui, espero que vocês gostem, tenham gostado de todas as nossas aulas, e acredito que a gente daqui um pouco vai estar pensando em mais algumas coisas aí, porque a gente tem muita coisa que a gente pode ver ainda, tá? Então agradeço desde já a todos e um grande abraço. Até mais. Olá! Então vamos hoje para a nossa aula prática. Então a gente vai estar falando da Beatriz, da artista plástica brasileira Beatriz Milhazes. E como eu havia falado na aula teórica, essa artista ela trabalha com elementos de colagem, de pintura, e eu proponho para vocês também, por conta da gente se apropriar de materiais que os artistas usam, pensar nessa questão da colagem, né? A gente fazer recortes de outros materiais, a gente pode ir lá buscar numa revista, num outro tipo de papel, outra cor, um outro colorido, a gente fazer recortes e a gente fazer toda essa sobreposição de colagem numa tela, ou ainda num cartaz, ou numa cartolina, ou numa folha 4. Então, o que vocês preferirem como base para esse material. Mas eu gostaria que vocês trabalhassem sempre nessa aula na perspectiva da colagem, para a gente fazer, para dar esses efeitos do colorido.
claro, depois, se algum de vocês quiser, por exemplo, fiz a colagem das flores, eu fiz a colagem desses adornos, desses arabescos, e eu quero pintar sobre, atrás, ou frente, ou algum detalhe que eu quero fazer de pintura, é totalmente possível e legal fazer. Mas com certeza eu quero que a colagem seja que vocês deem a prioridade para a colagem nesse trabalho. Eu trouxe o trabalho da Beatriz, referência dela, mas vocês também não precisam fazer exatamente em cima desse trabalho dela. Pode fazer a partir do que vocês gostarem, como desenhos, como arabescos, como colorido. Pode fazer totalmente livre, a temática é livre para vocês. Mas eu gostaria que vocês incorporassem sempre nessa temática círculos e quadrados, tá? Eu acho bem interessante para fazer essa composição ficar bem bacana. Então, essa aula eu sugiro a gente fazer a partir de colagem, pode ter um pouco de desenho, de pintura, e a gente fazer alguma coisa, pode ser fazer em trabalhos maiores, cartolina, uma meia cartolina, como vocês, um meio cartolina, mas que vocês façam de um pouco maior, porque vocês consigam fazer essa colagem até. Agora, quem preferir fazer num formato menor, também é totalmente possível. Espero que vocês gostem dessa aula. A gente está encerrando aqui as nossas aulas práticas também, mas acredito que logo a gente vai pensar em outras aulas. A gente tem muita coisa prática e teórica que a gente pode estar fazendo, aprendendo, descobrindo junto, materiais diferentes. Então a gente provavelmente vai estar pensando nessas outras possibilidades também para a gente aprender e fazermos juntos. Hoje na nossa aula é sobre essa colagem, sobre esse trabalho dessa grande artista, uma releitura do trabalho da Beatriz Milhazes, e que vocês também conheçam um pouco desses trabalhos, desses artistas contemporâneos, do nosso tempo, que às vezes pra gente é algo tão distante, né? Então eu proponho a vocês a fazer essa aula assim, com bastante carinho, e quero ver o resultado do trabalho de vocês depois, tá ok? Um grande abraço e até mais!